Como escolher um fiagro? Quais são os principais indicadores e pontos de atenção que você, investidor, deve ter no momento de escolher um fiagro para colocar na sua carteira de investimentos? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Fala, investidores! Como vocês estão? Tudo bem? A ideia aqui do vídeo é trazer os principais indicadores e pontos de atenção para vocês analisarem antes de colocar um fiagro dentro da carteira de investimentos de vocês. E para isso eu vou usar aqui como exemplo um dos fiagros mais conhecidos aí da bolsa, o BBGA11. Mas antes de começar, eu vou precisar deixar aquele disclaimer. Essa não é uma recomendação de compra ou de venda desse fiagro. A ideia aqui do vídeo é trazer informação para ajudar você a tomar uma melhor decisão de investimentos. Sendo assim, utilize essas informações com sabedoria. Bom, para a gente iniciar, é importante ter como premissa que você saiba o que é um fiagro. Caso você não saiba, eu vou deixar aqui no card um vídeo onde eu detalho tudo sobre esse tipo de investimento. Sendo assim, eu recomendo muito que vocês assistam esse vídeo antes, pois ele é pré-requisito para vocês entenderem essa modalidade de investimento. Dito isso, o BBGA11 ele é um dos fiagros mais conhecidos aí no mercado, pois quem faz a administração dele é o Banco do Brasil, mas a gente já vai ver essa informação com mais detalhes daqui a pouco. Lá na bolsa, esse fiagro tem o seu valor de cota aqui de R$ 89,00 e nos últimos 12 meses, investidores, ele já distribuiu 13,74%, ou seja, ele está pagando aí mais do que um investimento na taxa Selic. Vale destacar também que nos últimos 12 meses o preço da cota desse fiagro subiu 14%. Ou seja, se você já é investidor desse tipo de investimento, ou seja, se você já é investidor desse fiagro, além dos 13% que você recebeu em dividendos no ano, o valor da sua cota se valorizou 14% nos últimos 12 meses. Ou seja, quem investiu aí no BBGA11 está bem feliz. Bom, seguindo aqui o foco do nosso vídeo, investidores, a ideia é trazer para vocês quais os principais indicadores que vocês têm que analisar no momento de escolher esse tipo de fiagro para investir. E o primeiro deles que eu recomendo vocês olharem é o valor de patrimônio desse fiagro. Esse fiagro hoje ele tem aqui no seu patrimônio 391 milhões. É um valor significativo aí para um fundo de investimento do agronegócio. Vale destacar que esse tipo de investimento ele teve início entre 2020 e 2021, ou seja, são fundos recentes aí no mercado e que estão crescendo no seu valor de patrimônio e, obviamente, na sua popularidade com os investidores no Brasil. Um outro indicador que você também deve analisar sempre é o P/VP. Esse indicador ele vai comparar o preço da cota do fundo com o valor patrimonial, ou seja, ele vai trazer aqui para a gente, nesse caso, um valor de 0,91. Isso significa que o preço da sua cota lá na B3 está sendo negociado abaixo do seu valor de patrimônio, e isso representa para você, investidor, uma excelente oportunidade de compra, pois esse ativo ele está sendo negociado menos do que ele realmente vale. Mas é claro que você não deve utilizar esse indicador como o único ponto de decisão para comprar ou não esse tipo de fundo. É necessário você analisar outros indicadores também. Um outro ponto que eu sempre recomendo vocês olharem, investidores, é a liquidez média diária. A gente vê aqui uma liquidez de R$ 379 mil por dia. É uma liquidez bem pequena para um tipo de fundo, mas vale lembrar, os fundos de investimentos do agronegócio, os fiagros, eles tiveram início lá em 2020 e 2021, ou seja, eles não são muito populares aí entre os investidores brasileiros. Por conta disso, a liquidez deles ainda é bem baixa, mas vale a pena vocês analisarem a liquidez antes de comprar um fundo. Essa liquidez aqui é até uma liquidez razoável para um tipo de fiagro, mas fiquem de olho, liquidez muito baixa, vocês vão ter dificuldade de comprar e vender suas cotas lá na B3. Dando sequência, investidores, um outro ponto muito importante são os dividendos, pois é exatamente por isso que você investe em um fiagro. E quando a gente filtra aqui pelo período máximo que a gente tem acesso, dá para perceber que esse fiagro vem mantendo muito bem o seu padrão de distribuição de dividendos. A gente só precisa ficar de olho aqui quando o dividendo ele cai muito para ver se aconteceu algum problema no fundo, ou inadimplência, alguma coisa do tipo, mas desde 2022, que foi o início desse fundo, ele vem distribuindo aí uma média razoável de dividendos. Dando sequência aqui, investidores, o que vocês devem analisar também? Quem faz a gestão desse fundo. E o BBGA11, a gestão dele é feita pelo Banco do Brasil Gestão de Recursos, ou seja, ninguém melhor do que o Banco do Brasil, o banco que mais entende do agronegócio brasileiro, ser administrador de um fiagro, ou seja, uma instituição aí que conhece bem o setor. E isso dá tranquilidade e bastante segurança para nós investidores. Dito isso, o que mais você precisa analisar na hora de escolher um fiagro? Eu vou mostrar isso para vocês aqui no relatório gerencial desse mês de janeiro.
bora lá dar uma olhada. Aqui no relatório gerencial vocês vão ter acesso a diversas informações desse fiagro, mas o que eu quero mostrar para vocês está aqui na composição da carteira. Esse fiagro, o BBGA11, ele investe em certificados de recebíveis do agronegócio, ou seja, os conhecidos CRAs. E um ponto importante que vocês devem analisar dentro da carteira é a quantidade de certificados que esse fundo tem dentro do seu portfólio, ou seja, quanto maior a quantidade de certificados, melhor diversificado é esse fundo. E a gente consegue perceber exatamente que na quantidade de certificados de recebíveis do agronegócio que ele tem aqui na carteira. Esse fundo ele é muito bem diversificado. Um outro ponto que vocês devem analisar também, ele fica exatamente aqui. Esse percentual ele representa o quanto do patrimônio desse fundo está investido em cada certificado de recebíveis do agronegócio. Ou seja, por exemplo, se o BBGA11 estiver investindo aqui, sei lá, 10%, 20%, 30% em apenas um certificado de recebível, se esse certificado tiver algum problema de inadimplência, isso vai impactar diretamente lá no nosso recebimento de dividendos. Ou seja, quanto melhor for essa diluição dentro desses certificados de recebíveis, melhor é para nós investidores. E a gente percebe que o Banco do Brasil vem fazendo uma excelente diversificação na gestão aqui desse fundo. As maiores posições giram aqui em torno de 2,85%, 2,97%. O percentual investido em cada um desses fundos é bem pequeno. Dando uma olhada geral e batendo o olho aqui de forma geral, a maior posição que a gente vê aqui hoje é aqui na casa dos 5,39%. Ou seja, nesse quesito, o Banco do Brasil vem fazendo aí uma excelente gestão. O próximo ponto também que eu indico muito vocês tomarem cuidado e olhar são os índices, os indexadores que fazem a atualização desses certificados de recebíveis do agronegócio. Ou seja, qual que é o índice que vai atualizar esses contratos? E a gente tem acesso exatamente nessa coluna aqui. Nesse exemplo, esse certificado de recebível ele é atualizado pelo IPCA, ou seja, vai proteger seu investimento contra uma alta ou uma baixa da inflação. E ele também tem alguns certificados que estão atrelados ao CDI, que vão acompanhar aí o andamento da taxa Selic. Sendo assim, é importante vocês analisarem também esses índices, pois eles vão atualizar o valor que vocês vão receber lá de dividendos mensalmente. Em linhas gerais, investidores, esses são os principais indicadores que vocês devem analisar, mas é importante vocês olharem outros pontos também. Um outro ponto que vocês devem olhar é onde esse fundo está investindo dentro dos setores do agronegócio. E aqui embaixo a gente tem a composição da carteira por setores do agronegócio. Então a gente tem aqui a parte de siderurgia verde, a parte têxtil, cooperativas de crédito, alimentos, café, milho e etanol, celulose. Ou seja, dentro do agronegócio em geral, esse fundo também está diversificando bastante. Mas vale destacar que ele fica bem concentrado aqui na parte de açúcar e etanol com 21% e a parte de grãos aqui com 23%. O ideal seria um balanceamento mais equilibrado. Mas em linhas gerais, ele está bem diversificado também. Portanto, investidores, eu recomendo que antes de vocês escolherem um fundo imobiliário para colocar na carteira de vocês, vocês analisarem esses indicadores, pois eles vão garantir que vocês não coloquem qualquer tipo de fundo dentro da carteira e que você vai ter problemas no futuro. Isso já vai evitar bastante dor de cabeça para vocês. Agora, diz aí para mim nos comentários se vocês já conheciam esse fundo, o BBGA11, e também comenta aí, você já conhecia esse tipo de fundo de investimento que investe no agronegócio, os conhecidos fiagros? Deixa aí nos comentários que eu tô curioso para saber. E esse vídeo ele vai ficar por aqui. Se gostaram, deixa o like aí pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também ativar as notificações. Para você aí que não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta aqui é a Tríade.